ainda tem gente caindo no golpe do chamado e conhecido popularmente como Boa Noite Cinderela. 2 homens foram vítimas aqui em Maceió. Essas vítimas estavam em bares, na orla de nossa capital, e acabaram sendo seduzidos por 2 mulheres. Elas beberam com eles ali, aquele bate-papo e tal, aqueles carinhos, e elas acabaram levando as vítimas para os apartamentos. Um na Ponta Verde e o outro em Cruz das Almas. Que coisa, né? Vamos ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai nos trazer detalhes sobre tudo isso e como aconteceu. E a gente quer saber, né, os detalhes desse caso, um dos mais tradicionais e mais conhecidos, mas que as pessoas acabam caindo novamente. Agora 2 casos em 2 pontos nossa capital. Maria Maciel, o que é que aconteceu, Maria? Pois é, Wilson, essa história de conto de fadas não tem nada, viu? Como é que essas mulheres agiam? Então, elas abordaram, né, esses rapazes, né, esses homens, as vítimas, em bares. São 2 casos distintos. Ocorreram em bares diferentes na orla aqui de Maceió. Então, conversa vai, conversa vem, começaram a conversar, beberam juntos e depois aí resolveram dar aquela esticadinha, né, terminar a festa no apartamento das vítimas. E lá, quando acordaram, eles já perceberam que já estavam sem dinheiro e ainda essas 2 mulheres já tinham levado joias e dinheiro. Provavelmente alguma coisa elas colocaram na bebida para que esses homens, né, essas vítimas, apagassem, né, Nós perdemos o sinal com a Maria Maciel nesse momento em que ela falava, inclusive naquelas 2, essa aqui são fotos, inclusive, que foram recuperadas do sistema de TV, de circuito interno de TV dos apartamentos, tá? E a polícia teve acesso a elas e está, inclusive, nos cedendo essas imagens para que a gente possa ajudar, inclusive, a chegar nessas 2 figuras. Maria voltou, inclusive, o seu sinal está restabelecido, Maria Maciel. Você pode concluir, você falava em relação a essas 2 figurinhas que acabaram seduzindo os rapazes nos bares, restaurantes, levaram para o apartamento e lá fizeram o cata depois que colocaram alguma coisa na bebida deles, é isso? Isso mesmo, levaram dinheiro e joias dessa... E tempos depois, já com a limpa feitas, e é sobre isso que eu vou falar com o delegado Robervaldo Davino, que é aqui do 6º Distrito Policial. Bom dia, delegado. O que se sabe, então, dessas 2 mulheres? Seriam só elas ou então há um grupo aí por trás, outras mulheres também, aplicando esse tipo de golpe? Bom dia, Maria. Bom dia, bom dia, Wilson. Entre tantos golpes que nós estamos, esse ainda está acontecendo, que é um golpe dos mais antigos que existem. Mas elas chegam a seduzir as pessoas e levam os homens para os apartamentos e lá, primeiro gole da bebida, ele apaga e quando acorda, horas depois ou no dia seguinte, foi feita a devassa em seu apartamento. Nós estamos investigando, isso já foi no início de setembro. Tentamos a todo custo identificá-las, não conseguimos ainda, por isso a gente divulga as fotos que nós conseguimos das 2, para que se alguém conheça, que denuncie pelo 181. Nós estamos continuando no trabalho de investigação, mas temos um inquérito a concluir que caracteriza o furto, que elas levaram objetos da residência das vítimas. Agora, delegado, por essa foto, né, até pelo relato das vítimas, há informações sobre as características? Que características físicas têm essas mulheres? Tem informações, inclusive pegamos depoimento de garçons nos restaurantes, nos bares que elas estavam. E esse depoimento tem condições pelas características, do tipo da mulher, vamos dizer assim, a roupa, todos os detalhes eles passam. E coincide com as fotos que nós temos. Mas, infelizmente, elas não deixaram o rastro, porque pagaram a conta. Quem paga normalmente é o homem, e paga em dinheiro ou paga em cartão, porque elas conseguem convencê-lo a pagar. E vão para um determinado apartamento, às vezes do homem ou às vezes dela, e elas utilizam de tudo que pode para apagar o cidadão. E aí vai embora e leva o que é possível. Normalmente é um tipo de droga utilizado? Não sabemos que tipo de droga, mas elas usam um tipo de droga que apaga a vítima totalmente.
E a vítima perde o que não queria perder, né? São os bens que muitas vezes conseguiram durante muito tempo de vida, de trabalho. Agora, quando eu pergunto de características, até para as pessoas saberem, é loira, é morena, é alta, é magra, pode-se dizer algumas dessas características? É uma mulher normal, a estatura mediana, cabelos escuros, um corpo assim um tanto quanto, nem é magra, nem é forte, é um corpo mediano. Eles passam esse detalhe e pelas fotos que vocês têm acesso, tem essas fotos aí, irão ver. E agora elas abordam justamente homens que estão sozinhos. Exatamente, o homem está sozinho em um bar, elas se aproximam e começam a conversar, tentam ganhar aquele homem no papo, ganham e levam para um determinado local. E um dos prédios, um dos apartamentos, conseguiu então flagrar as imagens da câmera de segurança, conseguiu então fazer as imagens dessas mulheres saindo. Isso é importante, porque as imagens dos restaurantes onde elas foram, nos bares, tem o sistema de filmagem, mas não grava. Outros têm a filmagem, mas não filma. Então é importante que os donos desse estabelecimento tenham as filmagens, e grave essas situações, porque quando a gente precisa, nos ajuda nas investigações. Por isso que nós divulgamos, para ver se alguém conhece as duas e nos passa pelo 181. Agora, delegado, vocês já trabalham com a possibilidade de haver mais vítimas, já que é um tipo de crime que nem todo homem tem coragem de assumir que foi vítima, né? Mesmo porque ele caiu aí nesse golpe, foi seduzido. Exatamente. As próprias vítimas pedem para não ser identificadas e não dizer o que é que foram levados, quais objetos foram levados. Um foi levado dinheiro, joias, etc. Então eles pedem para a gente não divulgar essas situações para que não se torne repetitivo ou que não alimente mais, porque deve ter mais pessoas, mais mulheres, isso é na área do sexto. Não sei se em outras áreas tem, praticando esse tipo de situação. Isso aconteceu no mês de setembro e agora em outubro não há ainda registro sobre isso. Para o sexto distrito nada chegou mais, chegou um terceiro caso que ainda estamos investigando, que é um terceiro caso, é um caso em que um jovem encontrou uma jovem na beira da praia, convidou para sair e aí foram para uma barraca de camping. Passaram a noite lá, quando ele acordou, só estava a barraca, tudo que era dele foi levado. Nós estamos investigando também. E nesses depoimentos das vítimas, eles contam se essas mulheres seriam daqui mesmo ou eram visitantes? Chegou informes para nós de que elas seriam de uma determinada cidade do interior do estado, mais precisamente de Bateguara. Nós mandamos as imagens para lá, até hoje não recebemos nenhum informe. Como também informaram que seria de João Pessoa. Mandamos informe para lá e não recebemos ainda nenhuma resposta. E as investigações, então, continuam? Continuam. Tá certo. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, é um golpe antigo, mas que volta a ser aplicado. E aí os homens têm que tomar cuidado, né, com esse tipo de golpe, justamente porque até que desconfiar, né? Tá ali bebendo, conversando, mas o pior pode acontecer. Agora, Wilson, eu lhe pergunto uma coisa. Você sabe por que esse golpe se chama Boa Noite, Cinderela? Na verdade, eu até às vezes, Maria Maciel, às vezes me questiono, porque deveria ser Boa Noite Branca de Neve, né? E não Cinderela, né? Deveria ser o inverso, porque a outra que dorme e tal, enfim. Mas por que foi colocado esse nome de Cinderela? Por quê? Porque entra para um sonho? Como é que funciona isso, Maria? Nos explique, Maria. A lógica seria que deveria ser a Bela Adormecida, né? Já que essas vítimas acabam pegando num sono, aí um sono profundo. Mas o porquê que é Cinderela? Quem dorme realmente nos contos de fada é a Bela Adormecida. Só que a Cinderela é que cai na gandaia. É ela que vai para o baile, aí fica lá até meia-noite. E a droga utilizada, ela faz com que a vítima realmente fique desnorteada, tenha aquele momento de euforia, depois fique desnorteada e acaba caindo nesse sono profundo. E as pessoas, né, os estudiosos aí sobre essa questão, dizem ainda que a Cinderela, ela perde o sapatinho de cristal. E no caso, as vítimas, elas perdem aí o controle de suas ações, né? Perdem a consciência e no final tem esse enorme prejuízo. Pelo menos isso é o que diz as histórias, Wilson.